Fala galera do canal, vocês estão no Cenoura Outdoors e no vídeo de hoje eu vou estar explicando para você por que o peso do Gazhan não é o responsável pela energia da sua carabina. Vou explicar também, todo o conjunto de funcionamento da carabina para você entender melhor como aumentar a energia da sua carabina ou como deixar ela mais macia. Vamos para o vídeo então para aumentar os seus conhecimentos carabinísticos. Bom pessoal, então vamos falar por que o peso do Gazhan não é o responsável pela potência da sua carabina. Na verdade, ele é um dos responsáveis, mas não é ele o responsável, tá? Então, eu tô aqui com uma câmara, tá? Um cilindro de uma Tag Montana e ela vem com Gazhan de fábrica, que vem dizendo que é 60, na verdade é um pouquinho mais, tá? Eu acho que é uns 65 quilos do Gazhan da Montana. E se eu colocasse um Gazhan de 80 quilos, iria aumentar a potência dela? Não iria. Tá? Então eu posso botar um de 80, de 90, de 100 quilos que não vai aumentar a potência de uma Tag Montana, por exemplo, porque a potência ela vai ser delimitada pelo volume de ar que é comprimido na câmara da carabina, tá? Na câmara, no cilindro. Tá? Então, vale a gente lembrar que eu vou citar aqui que a gente tem 3 tamanhos básicos de Gazhan, tá? Tem mais, mas eu vou falar desses 3 tamanhos que são os mais usuais. Então nós temos aqui primeiro o Gazhan mais curto, que é o de 23 centímetros ou 230 milímetros. Temos outro Gazhan aqui de 270 milímetros, tá? Tem alguns que tem 260, dependendo da carabina. E temos um que eu não tenho em mãos aqui, que é o de 32, que vão nas carabinas que tem a câmara grande, tá? Então, câmara grande, ela vai ter um Gazhan maior, tá? Um Gazhan maior. Então, a maioria das carabinas que a gente vê aí, tá? Tag-Naja, Gamo Big Cat, Ross Dione, a maioria delas vai usar um Gazhan padrão 260 ou 270 milímetros. Tá? Então, a partir disso, a gente sabe que o pistão aqui dentro, ele vai percorrer uma distância de aproximadamente 10 centímetros, tá? Aproximadamente, tá? Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas a maioria das carabinas que usam Gazhan de 60 quilos e de 270 milímetros, elas vão percorrer aí, uma distância, o pistão, ele vai engatilhar 10 centímetros para trás e na hora do tiro ele vai comprimir o ar de 10 centímetros de câmara, certo pessoal? Então por que tem algumas carabinas que tem mais potências e outra tem menos potência? É o peso do Gazhan? Não, porque se eu pegar, por exemplo, uma Tag-Naja que vem com um Gazhan de 60 quilos e colocar um Gazhan nela de 50 quilos, absolutamente nada acontece. Na verdade acontece, mas eu digo, em relação à potência, ela não vai aumentar a potência, porque ela já está com o Gazhan superdimensionado. E o que acontece? Praticamente em 100% das carabinas é que elas vêm de fábrica com Gazhan superdimensionado. Tá? E além do Gazhan superdimensionado, elas também vêm com um pistão superdimensionado. O que quer dizer um pistão superdimensionado? Quer dizer um pistão pesado. Antigamente, as carabinas de mola, elas tinham que ter um pistão pesado para conseguir armazenar energia da inércia, porque a mola, quando você quebra o cano e vai engatilhar a carabina, ela exerce pouca força. Já no final do curso, ela exige muita força para armar, afinal é uma mola. Já uma mola a gás, praticamente ela tem a mesma força no início e no final do curso, muda muito pouco, tá? Então, não é necessário mais um pistão pesado. Porém, todavia, entretanto, as fábricas continuam enviando, algumas das fábricas continuam enviando carabinas com pistão pesado, como se fosse ainda o mesmo pistão usado para mola. E aí, a partir disso, empresas como a Elite Airguns e a Quickshot começam a desenvolver produtos para estar equilibrando a sua carabina com pistão aliviado. Então, a ideia da customização da carabina geralmente não é aumentar a potência, porque algumas
A maioria das carabinas já vem no seu limite máximo de potência. Então, de nada adianta colocar um Gazhan de 200 quilos que não vai aumentar nenhum joule de energia na sua carabina, certo? Então, a customização, ela é para trazer mais conforto, né? Ou seja, você trabalhando com um pistão aliviado, como esse daqui da Elite Air Guns, para Tag Montana, você vai ter um peso se deslocando dentro da carabina, né? Aqui dentro vai ter um peso menor. Um peso menor se deslocando aqui vai gerar menos tranco. Menos tranco, teoricamente, em alguns casos, né, na maioria dos casos, vai aumentar a precisão. Tá? Então, vamos por aqui, ó, eu tenho uma Hatsan Striker 1000, Hatsan Striker Edge, que vem com um pistão bem pesado. Ela é relativamente trancuda, né? E ela dá os seus 26 joules de energia. Se eu colocar um kit Elite nela, eu tenho alguns kits disponíveis, por exemplo, para Hatsan. Tá? Se eu colocar um kit Elite nela, eu tenho a opção de colocar um kit que pode até aumentar a energia dela, segundo o nosso mestre Evandro Newwold, e temos kit que vai manter a energia dela e diminuir bastante o recuo e a vibração na hora do disparo, o que é muito bem-vindo para quem busca precisão. Em alguns casos, muitas pessoas, principalmente o pessoal que gosta de campeonato, costuma customizar a carabina para reduzir a potência, né? Reduzindo a potência vai reduzir ainda mais a vibração, ainda mais o recuo, né? Vai te permitir usar lunetas, né, e equipamentos óticos comuns em cima da carabina, sem nenhum problema, sem ter que usar monte de absorção, né? Então, é uma tática que frequentemente é usada pelos atiradores. Eu, pessoalmente, gosto muito de fazer customização e tirar, né, essa sobrecarga excessiva da carabina, né, deixar ela mais mansa e mais agradável. Quando você tem uma carabina muito trancuda, tá? Eu já vou pegar aqui um exemplo, uma Nitro X1000. Não é uma carabina que você vai conseguir sentar e se divertir, fazer uma sessão de tiros longos, porque ela é desconfortável, ela tem muito tranco, o pistão dela é pesadíssimo, né? Agora, se você pegar uma Nitro X1000 e customizar com um kit Elite, com pistão aliviado, um Gazhan mais leve, né? Um Gazhan de 70, 75 quilos, talvez, com certeza essa carabina vai ficar muito mais agradável, muito mais precisa. Pode ser assim que ela perca um pouquinho de potência, sim, porém você vai ganhar, porque é uma potência que ela vai perder, talvez desprezível. Vou pegar o exemplo aqui da minha Tag Naja, que eu uso um Gazhan de 50 quilos e ela mantém a mesma energia dela original, tá? E isso que eu nem troquei o pistão é o mesmo pistão, né? Algumas carabinas já estão vindo com um pistão mais aliviado, tá? Como exemplo, a Tag Naja, tá? Que está vindo com um pistão, se eu não estou enganado agora, de 140 gramas, e é um pistão bem leve, né? E a Rossi Dione também está vindo já atualizada, né, com pistão mais leve, e algumas outras carabinas que continuam, por exemplo, as Hatsans, Sag R1000, né, não são carabinas ruins, são ótimas carabinas, porém, elas ainda vêm com um pistão bem pesado, né, e o que resulta num tranco na hora do disparo. Mas é possível fazer a troca, né, com um kit Elite, por exemplo, e você ter uma carabina muito mais amigável na hora do tiro. Eu tenho que falar também, pessoal, uma coisa muito importante, que são coisas que você não vai ler em nenhum manual, né? A energia real da carabina provavelmente não está no manual da sua carabina de pressão, salvo alguns importadores e fabricantes que colocam a verdade, mas via de regra, não dá para confiar em ficha técnica, tá, pessoal? Então, vamos falar também o diâmetro interno da câmara. As carabinas, por exemplo, como Tag Naja, Gamo, Big Cat, a maioria das gamos aí, né, de Gazhan de 270mm, elas usam câmara de 25mm internos. Algumas outras carabinas, como, por exemplo, Sag R1000, tem as Norica e tem as Biman, se não me falha a memória, usam diâmetro interno de 26mm. Hatsans, as Tag Montana, usam diâmetro interno de 27mm. E a Black Hawk, ainda falando de pistão de 270mm, usa uma câmera de 29mm, tá? Então, agora nós vamos entrar em um outro assunto, que é a eficiência da carabina de pressão. Então eu vou pegar alguns exemplos de carabinas que são muito eficientes, não é o Cenoura falando, tá? São os números,
tá? E você pode comprovar em qualquer canal do YouTube aí esses números que eu vou passar para vocês, beleza? Então vamos falar agora de eficiência de carabina de pressão. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre eficiência, não é? Eficiência, vamos supor assim, seria transformação de energia, tá? Então eu engatilhei a carabina, a energia do meu braço tem que ir para o chumbo. Então quanto mais energia eu conseguir colocar no chumbo, né? Quanto mais energia eu conseguir transferir do meu braço para o chumbo, então essa é a carabina mais eficiente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De carabinas eficientes. SAG R1000, as Hatsan e também a TAG Montana, que é o cilindro que eu tenho aqui para exemplificar. Essas carabinas que eu citei são carabinas eficientes, que com um Gazan de 60 kg conseguem dar ali os seus 26 a 27 joules. Ah, mas a Black Hawk também dá 27 joules. Sim, a Black Hawk dá 27 joules. Porém, ela tem uma câmara de 29 mm com um Gazan de 70 kg. Então, ela vai dar os mesmos 26 joules, porém você tem que colocar mais força para armar. Então, qual é mais eficiente? É a que você está armando um Gazan de 60 kg que te entrega 26 joules, ou é a que você está armando um Gazan de 70 kg que também te entrega 26 joules? Não estou aqui falando que a Black Hawk é ruim, e não é uma excelente carabina de pressão. Inclusive o Evandro já desenvolveu um kit para ela, que deixa essa carabina com os seus mais de 30 joules de energia, tá? Gente, aumentar a energia de uma carabina Springer é muito difícil, exige muitos testes e provavelmente as fábricas não fazem, porque um pistão trabalhado como esse aqui da Elite é muito mais caro do que um tubo de ferro, né, somente fresado, que é o que costuma vir nas carabinas de pressão. Tá? Então isso é normal, é uma coisa da indústria. Eles querem baratear o produto, né? Você também quer comprar um produto mais acessível, então essa é a prática que eles têm geralmente na indústria. Tá? Então, voltando a falar de eficiência, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Como por exemplo uma TAG Naja, que tem a sua câmara interna de 25 mm, tá? Então ela tem um volume relativamente baixo. Tá? Ela tem um pistãozinho de 140 gramas, então é uma carabina que não tem um tranco acentuado e a de cano basculante chega aos seus 26 joules de energia. E se você pegar uma TAG Naja cano basculante e uma SAG R1000 e atirar com as duas, você vai ver, né, ou uma Hatsan, você vai ver que a Hatsan e a SAG R1000, né, que são excelentes carabinas, porém elas vão ter um tranco bem mais acentuado por conta do peso do pistão. Então, tudo isso se traduz em eficiência. Quando você for comprar uma carabina, eu sempre gosto de comprar uma carabina de acordo com a eficiência que essa carabina me dá. Tá? Então, quanto maior o diâmetro interno do cilindro, mais pesado tem que ser o Gazan para ele comprimir um volume de ar maior. Mas nem sempre isso se traduz em maior energia na hora do disparo. Tem também as carabinas da categoria Super Magnum, né, que tem a câmara maior ainda, né, como eu falei anteriormente, que usam os Gazan de 32 centímetros, né, ou 320 milímetros. Então elas têm uma câmara maior. Geralmente essas carabinas também têm o diâmetro interno de 29 milímetros ou até mais, né? Então elas exigem um Gazan mais pesado. Então a gente sabe ali que tem algumas carabinas com Gazan de 80, 90 e até 100 quilos, né? Elas precisam de tudo isso? Talvez sim, talvez não. Porém, elas precisam de um Gazan de pelo menos 70, 75 quilos com certeza, né? Porque elas têm um volume de câmara grande, então tem muito ar para empurrar. E carabinas com a câmara grande não ficam muito legais quando você coloca um Gazan muito leve. Por exemplo, se você pegar uma Black Hawk que tem a câmera de 29 mm e colocar um pistão, um Gazan de 60 kg, ela não fica tão legal, porque ela tem uma câmera com diâmetro grande. Eu vou deixar no link as carabinas que eu acho mais eficiente, que conseguem converter a energia mecânica do teu braço em energia cinética para o chumbinho. Vou colocar tudo na descrição, tá? E lembrando que isso é a minha opinião pessoal, isso também são dados matemáticos, tá, pessoal? Então não é só opinião, na verdade. Porém, não é só a eficiência da carabina que torna ela boa, né? Tem todo um outro conjunto, né? Tem a construção, tem o conjunto de gatilho. Para mim, o gatilho conta muito.
e muitas outras coisas, né? Construção, tem a coronha, então tem muitas coisas que contam não só a eficiência da carabina, mas o vídeo de hoje nós estamos falando apenas de eficiência. Tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre eficiência, sobre como melhorar a sua carabina de pressão, faça a sua inscrição no canal, né? E para você saber as experiências que eu faço e as experiências também que outras pessoas fazem, né? Procure informações, busquem canais que façam customização em carabinas de pressão para você estar entendendo melhor o seu equipamento e estar sabendo qual o tipo de kit e peso de Gazan fica melhor na sua carabina. Lembrando que tudo depende do seu propósito. Beleza? Eu espero que eu tenha elucidado um pouco mais sobre esse mito do peso do Gazan para vocês. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, né? Ativa o sininho das notificações, deixa o hype para nós aí, que ajuda bastante o canal, beleza? Eu vou colocar alguns links das carabinas que eu falei, das mais eficientes, na minha opinião. Eu vou deixar aí na descrição do canal o link das carabinas mais eficientes que eu acho que existem hoje no mercado, beleza? É isso aí, galera. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.